Olá, aluno. Olá, aluna. Seja bem-vindo a mais uma aula de física, né? Revisão, né? Nós estamos aqui na revisão, no preparatório Paz UEMA Enem, tá ok? Hoje, aula de dinâmica. Nós vamos aí responder algumas questõezinhas de dinâmica e comentar, não é, essas questões, os conteúdos de física que estão dentro dessas questões, tá ok? Então, não perde tempo, papel, caneta, faça suas anotações aí sobre esses conteúdos do qual nós iremos aqui conversar sobre eles, tá ok? Então vamos logo para a primeira questão, né? Então a primeira questão da Universidade Estadual do Maranhão, né? Questão da UEMA. Então diz o seguinte, ó. Entre as suas contribuições para a ciência, Newton descreveu as leis do movimento e da gravitação universal. Analise as três situações do nosso cotidiano para responder à questão, né? Então, a primeira situação, né? Uma pessoa, ao caminhar sobre o chão, exerce uma força sobre ela, né? A segunda, um jogador, ao chutar uma bola, exerce uma força sobre ela em direção ao gol. E a terceira, né? Uma pessoa, a empurrar o carro sobre uma pista, exerce uma força sobre ela, né? Agora, analise as explicações do ponto de vista de Isaac Newton, né? Então vamos ver aqui a continuação da questão, né? Então, o físico inglês Isaac Newton anunciou 3 leis que descrevem, de forma satisfatória, as causas dos movimentos. A primeira lei, lei da inércia. A segunda lei, lei fundamental da dinâmica. E a terceira lei, lei da ação e reação. Segundo Newton, a chave para o entendimento dos diferentes tipos de movimento que um corpo pode realizar está nas forças que atuam sobre ele. As forças podem ser classificadas em forças de interação e forças de contato, né? Então tem ali a fontezinha, vocês estão vendo aí de onde foi tirado o texto, né? Agora sim vamos à pergunta, né? Considerando as 3 situações do cotidiano e a explicação do cientista, a terceira lei de Newton, né, é a seguinte, letra A. Um corpo atua sobre a ação de uma força, né, adquire uma aceleração. O valor da força que atua no corpo é diretamente proporcional à aceleração que ele produz. Letra B. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que nele seja aplicado um conjunto de forças, fazendo-o mudar seu estado inicial. Letra C. 2 corpos atraem-se mutuamente, sempre com uma força de intensidade F diretamente proporcional ao produto de suas massas, né? No caso, Mzão e Mzinho, né? E inversamente proporcionais ao quadrado da distância que os separa. Letra D. Se um corpo A aplicar uma força sobre o corpo B, receberá deste uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto à força que aplicou em B. E letra E. A trajetória das órbitas dos planetas do Sol, né, em torno do Sol, é elíptica, sendo o mesmo, né, posicionado em um dos seus focos, um dos focos da elipse. Tá certo? Bom, então vamos aqui. A questão está falando aí sobre as leis de Newton, né? Então é uma questão que vai falar sobre as leis deste físico, né? Aí que revolucionou a física, né? Revolucionou a ciência, certo? Que é o Isaac Newton. Então essas leis de Newton são 3, né? Bem como o texto fala, né? A primeira lei é a lei da inércia, a segunda lei é a lei fundamental da dinâmica, a terceira lei é a lei da ação e reação, certo? E o texto, né, quer dizer, a pergunta, desculpa, ele vai falar sobre a terceira lei. Se a gente for lá na letra A, né, vamos começar analisando a letra A diz o seguinte, ó, um corpo sob a ação de uma força adquire uma aceleração. Ok? Um corpo sob a ação de uma força adquire uma aceleração. O valor da força que atua no corpo é diretamente proporcional à aceleração que ele produz, certo? Então lá na letra A, nós temos a seguinte situação. Nós temos aqui um corpo qualquer, certo? Se é um corpo
tenho uma massa e nele está agindo uma força. E ele diz que quando age essa força, este corpo em questão adquire uma aceleração, ok? E ele diz, né, que a força que atua neste corpo é diretamente proporcional à aceleração que produz, né, que ele produz, certo? Nós estamos falando aqui nesse texto, né, no caso o autor fala neste texto, da segunda lei de Newton, né, que ele diz que a força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração, certo? Ou seja, a massa deste corpo ele é igual à força resultante dividido pela aceleração. Ou seja, força resultante e a aceleração são grandezas diretamente proporcionais, ok? À medida em que eu aumento a aceleração para uma mesma massa, eu também tenho um aumento da força, certo? Ou, se eu aumentar a força para uma determinada massa, eu tenho um aumento da aceleração. Muito simples isso no cotidiano. Tem um corpo qualquer. Se você empurra este corpo com uma determinada força, ele vai ganhar um movimento. Vamos supor que ele ganhe um movimento, certo? Ou seja, se ele ganha um movimento, ele estava em repouso, eu tenho a ação de uma aceleração, porque eu tenho uma mudança de velocidade. Se eu aplico uma força maior, esse movimento também vai ser maior, né? Ele vai se deslocar mais, certo? Isso porque eu vou ter aí uma velocidade diferente, né? Uma mudança de velocidade diferente. Vai ser maior do que a anterior. No caso, eu tenho uma aceleração maior atuando neste corpo, né? Ok? Então, força e aceleração são grandezas diretamente proporcionais, certo? O texto está correto, mas não com a questão. Este texto fala sobre a segunda lei de Newton e não a terceira lei, certo? Continuando aqui. Na letra B, né, todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, ao menos que nele seja aplicado um conjunto de forças, fazendo-o mudar de seu estado inercial, certo? O seu estado inercial que ele está falando aí, tá certo? Lembra lá no texto em que ele fala a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, certo? Então, a letra B está falando sobre a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. É muito simples também a gente entender, certo? Essa lei da inércia, ok? Um corpo, ele tem a tendência de continuar no seu estado inicial, quando ele é contrariado por uma força. Exemplo prático, exemplo simples. Você está no ônibus, você subiu no ônibus, você está em pé no ônibus, o ônibus está parado, está em repouso, certo? E de repente esse ônibus acelera. Ele sai, né, não daquela forma suave, mas ele dá uma acelerada, certo? Você que está dentro do ônibus, você vai sentir, né, que ele deu aquela acelerada brusca. De que forma? Você vai ser arremessado para trás. Por que é arremessado para trás? O ônibus vai para frente e você vai para trás. Por quê? Porque a tendência do seu corpo é continuar no seu estado inicial, que era o estado de repouso. Então o ônibus andou, mas a tendência do seu corpo é continuar onde estava. Ou o contrário, o ônibus está em movimento, uma determinada velocidade, mas teve que fazer uma freada brusca, para não colidir. O ônibus freou, você em pé, se não estiver segurando, você vai ser arremessado para frente. Porque a tendência do seu corpo é continuar ao movimento anterior, é continuar com a velocidade em que estava anteriormente, juntamente com o ônibus, ok? Por isso que o seu corpo é arremessado para frente. Isso é inércia, ok? No caso da letra C, diz o seguinte, ó, dois corpos atraem-se mutuamente com forças de intensidade F diretamente proporcional ao produto de suas massas, né, Mzão e Mzinho, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa, certo? No caso da letra C, nós estamos falando, né, que também é uma leizinha de Newton, que é da força gravitacional, que ele diz que é diretamente proporcional ao produto das massas dos corpos, não é? E inversamente proporcional à distância que separa lá os seus centros, ok? Então nós temos aqui uma interação de força gravitacional dos corpos celestes, certo? Esse aqui já é o estudo
que Newton fez lá para o que nós chamamos de gravitação universal, os corpos celestes. Então nós temos o comportamento dos planetas, dos astros, que é dado por essa leizinha, né? Essa relaçãozinha que Newton falou, tá ok? Mas não é a terceira lei de Newton, certo? A resposta correta você vai encontrar lá na letra D. A letra D diz o seguinte, ó, se um corpo A aplica uma força sobre o corpo B, certo? Receberá desse uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto, né? Que aplicou em B. Então é muito simples aqui a gente entender. Vamos imaginar um conjunto de blocos. Pronto, eu tenho 2 blocos aqui. Certo? Um bloco A e um bloco B. Quando você empurra o bloco A, aqui com uma determinada força, o que vai acontecer? O A vai empurrar o B. Então eu tenho a força F, que é a força inicial, eu tenho a força que A aplica em B. Por sua vez, B vai reagir. Só que num sentido oposto. É a força que B aplica em A. Certo? Então essa força aqui, em módulo elas são iguais. Em módulo, elas são iguais. Certo? Porque é de mesma intensidade. De mesma intensidade. Tá certo? São forças de mesma intensidade, de mesma direção, estão na horizontal, porém sentidos opostos. Uma aponta para a direita e outra aponta para a esquerda. Então a resposta é a letra D, que fala aí sobre a lei que nós chamamos de lei de ação e reação. Para toda ação, toda força de ação, existe uma força de reação, de mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. Tá ok? Então a resposta é a letra D. Mas a letra E? A letra E diz o seguinte, ó, a trajetória das órbitas de um planeta em torno do Sol é elíptica, sendo o mesmo posicionado em um dos focos da elipse. Essa lei está correta, mas ela não é de Newton. Não faz parte de nenhuma das 3 leis de Newton da dinâmica e também não faz parte do estudo sobre corpos celestes. Essa lei é a lei de Kepler, né? A primeira lei de Kepler, certo? Que é a lei das órbitas. Acreditava-se antes que as órbitas dos planetas eram circulares, né, em torno do Sol. E não é isso. Elas são elípticas, com o Sol ocupando um dos focos. Tá ok? Então, primeira questão, opção correta, a letra D. Tá ok? Letra D. Certinho? Então, essa é a primeira questão. Vamos para a segunda questão. Né? A segunda questão diz o seguinte, ó, uma questão da UEMA, né? Analise as seguintes situações. Um veículo de 800 quilos precisa ser rebocado, né? Para isso foi utilizado um cabo de reboque que suporta uma tensão de 2.000 newtons. Esse veículo encontra-se em uma pista plana e reta. Nessas condições, para que o cabo não se rompa, a máxima aceleração em metros por segundo deverá ser igual a quanto? Vamos lá. Então é questão 2, né? Vamos trazer para cá. Então tem um veículo, né? Vamos desenhar a situação. Então tá aqui. Vamos desenhar aqui o carrinho. Ok? Vamos poder a gente entender aqui o que se trata. E esse carrinho, ele está aqui, nele é preso uma corda. Pronto. E é nessa corda que vai ser aplicado aí uma força. Ele suporta uma tensão de 200 newtons, certo? Quando a gente fala de tensão, nós estamos falando de uma das forças da dinâmica, certo? É um dos desdobramentos dessa dinâmica, ok? Então a massa é de 800 quilos aqui, né? Massa, 800 quilos. E a tensão que essa corda, ela suporta, não é? A força que ela suporta para poder ser esticada é de, vou botar aqui, 2.000 newtons. Pronto. Quer saber qual é a aceleração máxima que deverá, né, ser colocado aí para poder essa corda ela não romper, certo? Então é bem simples, bem simples.
Nós vamos considerar aqui, ó, que a força resultante, ela vai ser numericamente igual à tensão, ok? Igual à tensão. E nós vamos fazer pela segunda lei de Newton, ó. Força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Mas eu quero saber quem é a aceleração, não é isso? Então, a aceleração, neste caso, vai ser força resultante sobre a massa. Sobre a massa, no caso, a massa do carro, né? Tá ok? As unidades aqui que nós estamos trabalhando, certo? É Newton e quilos, ou seja, as unidades não precisa a gente fazer nenhuma mudança, tá ok? Não precisa fazer mais nenhuma mudança nas unidades. Então nós vamos fazer a substituição dos dados apenas, ó. Então a aceleração vai ser igual ao quê? A força resultante é de 2.000 e a massa é de 800, ok? Então, posso fazer esses dois zeros aqui. Vai ficar 20 dividido por 8, tá ok? Então, essa aceleração vai ser igual ao quê? 20 sobre 8, né? 20 sobre 8. 20 dividido por 8, a gente pode fazer direto, ó. 8 dividido por, quer dizer, 8 vezes 2, desculpa, né? 8 vezes 2 é 16. Então, eu já sei que essa resposta aqui vai ser 2, né? 2. 2 vezes 8 dá 16. 16 até chegar a 20, está faltando 4 unidades, não é isso? Não, eu vou colocar esse 4 bem aqui em cima, ó. 4. Certinho? Só que o 4 eu não consigo dividir com o 8. Coloco uma vírgula aqui na resposta e completo com 0. Fica 40. 40 dividido com 8 eu sei quanto é. É 5. 5 vezes 8, 40. Bateu certinho. Então fechou a conta. Então a aceleração é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tá ok? No caso, que nós iremos encontrar a resposta lá na letra C. Tá ok? Então, questão 2, resposta letra C. Certo? Então nós já temos, ó, letra D da primeira e letra C da segunda. Agora aqui foi bem facinho, né? Bem fácil. A gente aplica a segunda lei de Newton, né? Que é o princípio fundamental da dinâmica, né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ou você pode encontrar aí o somatório das forças, né? O somatório de todas as forças que agem no corpo é igual ao produto da massa vezes a aceleração adquirida. Isso vai depender muito do autor, né? Do livro que você vai estar estudando. Tá ok? Mas o correto, né? Dentre todos esses que estão corretos, você vai encontrar que a força resultante é igual a massa multiplicado pela aceleração adquirida. Tá ok? Lembrando que aqui também tem um desdobramento dessa segunda lei. Isso aqui nós estamos falando de força de contato, certo? Que a força de contato é quando os corpos eles se tocam, né? Isso é força de contato. O desdobramento para isso aqui são as forças de campo. Aí nós temos uma segunda força que nós chamamos de peso, certo? Então vocês podem encontrar um desdobramento dessa segunda lei é o seguinte, ó, que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Peso e força têm a mesma grandeza física, massa e aceleração e gravidade também vão ter a mesma grandeza física, certo? Ok, ou seja, para este primeiro caso, contato, para o segundo caso, campo, certo? No caso do campo ali é o campo gravitacional, certo? O que é essa força de campo? É quando não há o contato entre eles. Simplesmente um corpo, ele entra dentro do campo de atuação de outro corpo. No caso, é o campo gravitacional, né? Nós estamos falando de massa, de corpos, né? Cuja relação que nós estamos estudando dele é a massa, certo? Então nós estamos levando em consideração a gravidade. Então, a gravidade ela vai se sentir atraída, não é? O corpo ele vai se sentir atraído pela gravidade por conta da sua massa, tá certo? Então nós temos essa relação, força de contato e força de campo, tá certo? Não pode esquecer isso. Força de contato, força resultante é a massa vezes a aceleração. Força de campo, peso é igual a massa vezes
a gravidade. Os dois têm a mesma grandeza física, então o peso também é dado em newtons, tá certo? Essa é a diferença que eu falei para vocês. De grandeza gravitacional, de grandeza vetorial e grandeza escalar, ok? Então com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima. Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de física. Aqui no preparatório, né, Paz UEM e Enem, certo? A aula de hoje, forças da dinâmica, né? Vamos dar uma continuidade na aula passada, que nós falamos sobre dinâmica, né? Respondemos questões e comentamos, né, que é o mais importante, né? Comentamos o conteúdo, tá ok? Então, nessa aula de hoje, forças da dinâmica, vai seguir o mesmo rito, né? Responder as questões e comentar os conteúdos dentro das questões, né? Questões da UEMA e questões do Enem, tá ok? Bom, a dica que eu dou para vocês, pega o papel, seu caderninho de anotações, pega a caneta, o lápis, faça as anotações dos conteúdos, né? Anote aqueles pontos que vocês, né, acham que sejam os mais importantes, são os pontos chaves, tá ok? E respondam novamente, né, após a aula, tentem responder novamente as questões, tá ok? Então essa é a dica que eu dou para vocês, tá certo? Seguindo essa dica vai ser só sucesso aí. Então vamos para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte, né? O curling é um dos esportes de inverno mais antigos e tradicionais, né? No jogo, 2 times com 4 pessoas têm que deslizar pedras de granito sobre uma área marcada de gelo e tentar colocá-las o mais próximo possível do centro. A pista do curling é feita para ser o mais nivelada possível, né? A mais nivelada possível, para não interferir no decorrer do jogo. Após o lançamento, membros da equipe, né, varrem, né, com vassouras especiais, logicamente, o gelo imediatamente à frente da pedra, porém sem tocá-la. Isso é fundamental para o decorrer da partida, pois flui diretamente na distância percorrida e na direção do movimento da pedra. Em um lançamento retilíneo, sem interferência dos varredores, verifica-se que o módulo da desaceleração da pedra é superior se comparando a desaceleração da mesma pedra com a ação dos varredores, certo? Então nós temos aí a imagem, né, da onde que ela foi retirada, logicamente, certo? Continuando o texto, a menor desaceleração da pedra de granito ocorre porque a ação dos varredores diminui o módulo aí vamos para opções, né? Força motriz sobre a pedra, letra A. Letra B, força de atrito cinético sobre a pedra. Letra C, força-peso paralela ao movimento da pedra. Letra D, força de arrasto do ar que atua sobre a pedra. E letra E, força de reação normal que a superfície exerce sobre a pedra, certo? Então vamos lá, né? Questão 1. Então esse esportezinho aí, né, a gente costuma ver na televisão quando tem aí as Olimpíadas de Inverno, né? Então, nós temos aqui a superfície, que é a pista onde ele é lançado, tá ok? Essa pistazinha de gelo. E nós vamos ter aqui em cima a pedra de granito, né? Que é basicamente desse jeito, tá ok? Então ela vai percorrer aqui com uma certa velocidade, certo? Então ele vai percorrer com uma certa velocidade. E os jogadores vão ali na frente, né? Limpando, né? Vou colocar aqui entre aspas, né? Limpando a pista. Isso para quê? Certo? Quando eles limpam a pista, né, eles fazem essa limpeza, essa pedra ela vai deslizar mais, certo? E quando eles não limpam, né, não fazem não varrem, essa pedra vai deslizar menos, ou seja, quando eles limpam, elas vão percorrer distâncias maiores, né? E quando não há essa limpeza, né, essa pedra vai percorrer distâncias menores. Isso acontece por conta do quê?
Força motriz sobre a pedra, força de atrito cinético, força peso paralela, força de arrasto do ar, ou força de reação normal da superfície, né, que exerce sobre a pedra. Vamos lá. Gente, vamos pegar algumas forças em que ele fala aí na questão, certo? Para poder te entender. No caso da letra A, ele fala sobre força motriz. Essa força motriz a gente já pode descartar, certo? Essa força motriz. Essa força motriz a gente vai falar lá de força motriz quando a gente for falar sobre transformação de energia, certo? Produção e transformação de energia elétrica. Aí a gente vai falar de força motriz, certo? Mas, por exemplo, força de atrito. Já que a gente vai trazer aqui para a dinâmica, certo? A força de atrito. A força de atrito, o que é esse tipo de força, certo? Essa força de atrito vai ser uma força relacionada ao deslizamento de um determinado corpo sobre uma superfície, certo? Então este corpo ele pode deslizar mais ou ele pode deslizar menos. Isso graças ao quê? Primeiro, graças à configuração da superfície ou do próprio corpo, não é? Quando um estiver arrastando sobre o outro. Se esse corpo ele for muito rugoso, a superfície, né, for muito rugosa ou o corpo for muito rugoso, então eu tenho uma força de atrito agindo ali bem intensamente. Se esse corpo ele for liso e a superfície também for lisa e polida, eu tenho uma força de atrito muito pequena agindo ali, certo? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar o azulejo, né, o piso da sua casa, da parte interna e da parte externa, certo? Da parte externa, geralmente coloca-se aquele azulejo, né, que a gente chama de piso antiderrapante, e que ele é bem rugoso, certo? Que ele é bem rugoso. Ou, de repente, nem tem, né, seja só o cimento, né, feito só aquela calçada, que também é bem rugosa. Então ali não há deslizamento, certo? Ele é feito para não ter deslizamento. Então, se não há deslizamento, é porque ele tem essa força de atrito bem intensa. Ele é rugoso justamente para aquilo, para que não tenha esse deslizamento. Já dentro da casa, já dentro dos ambientes, geralmente se tem aquele piso, que é liso, certo? Que quando molha, né, ele também, quando molha, ele vai acentuar aí o seu deslizamento, tá certo? Então aquele ali tem um baixo poder, né, de atrito, né, a superfície ele não consegue ter ali uma alta força de atrito, tá certo? Então esse atrito ele é ligado ao deslizamento, tá ok? Então, para que a gente tenha uma superfície com pouco atrito, ou atrito nenhum, ele tem que ser uma superfície lisa e polida, né? Limpa, lisa e polida, justamente para poder aí diminuir ou anular esse atrito, tá ok? Esse atrito ele pode ser dividido em atrito cinético e atrito dinâmico, certo? O que é o atrito cinético? É quando um corpo já está em movimento e eu tenho a ação do atrito, né, a força de atrito agindo para aquele corpo parar. Esse é o atrito chamado de atrito cinético, certo? E o atrito dinâmico? Certo? Peraí, rapidinho. Fiz uma confusão aqui, só recapitulando. O que é o atrito cinético? Desculpa. O atrito cinético é quando nós temos um corpo ali, ele já na iminência do seu movimento. Esse é o atrito cinético. O atrito dinâmico foi aquilo que eu falei anteriormente. Eu tenho um corpo já em movimento e ele está agindo para poder fazer ali esse corpo parar. Tá certo? Então é basicamente isso. Então eu tenho um na iminência do movimento e ele está ali, não é? Querendo vencer aquela condição que ele estava anterior, certo? E o outro, o atrito dinâmico, é quando ele já está em movimento, tá certo? Bom, a força de atrito, como é que a gente age? Como é que a gente calcula ela? Certo? A força de atrito é
dado por esta equação. Nós temos aqui um coeficiente de atrito, que é dado por essa letrinha aqui, nós chamamos de μ, e multiplicado pela normal, certo? Pela força normal que a gente vai já falar, certo? Força-peso, por exemplo. Força-peso, que ele fala também na questão aí, no caso da letra C, essa força-peso, certo? Peso é um dos desdobramentos da segunda lei. Peso é igual a massa vezes gravidade, certo? É uma força de contato, quer dizer, de campo, desculpa, uma força de campo, que contrapõe a força de contato. A força de contato tem que ter ali o contato entre elas. A força de campo não tem que ter esse contrato, não tem que ter esse contato, né? Então, nós temos um campo, por exemplo, um campo gravitacional, que esse corpo ele vai se sentir atraído por esse campo gravitacional, né? Ou por esse outro corpo por estar interno a esse campo gravitacional. Então, essa é a força-peso, certo? Diferente de massa. Peso e massa são grandezas diferentes, certo? Letra D, por exemplo, força de arrasto. Essa força de arrasto é quando eu tenho uma composição vetorial, certo? A força de arrasto é quando nós temos aqui uma composição vetorial. O que seria isso? Vamos supor que eu tenho aqui um rio corrente. O rio tem a sua velocidade corrente. E tem um barco, por exemplo, que ele vai sair do ponto A para chegar no ponto B. Ó. Vai sair do ponto A para chegar no ponto B. Então ele vai fazer um movimento nessa direção. Ok? Nessa direção, de A até B. Ele não vai conseguir chegar no ponto B, porque eu tenho a velocidade de arrasto do rio. Então ele vai fazer este movimento, ó. Em vez de fazer o movimento de A para B, ele vai chegar lá no ponto C. Tá ok? E a letra D, força de reação normal. Certo? A normal é uma força realmente de reação da superfície. Ok? Então todo o corpo, ele tem o corpo ele está numa superfície, ele tem um peso que atua para baixo, certo? Isso quando eu estou falando de uma superfície horizontal, e eu vou ter a normal para cima. Mas a normal não é sempre uma reação do peso, tá certo? É isso que a gente tem que ter aqui, né? Tomar cuidado com isso, né? Tem uma superfície aqui e eu tenho um corpo bem aqui embaixo, no caso aqui em cima, né? Esse corpo ele está aqui em repouso. Em relação à vertical, ele pode estar em movimento em relação à horizontal, mas a vertical ele está em repouso. Então eu tenho para baixo o peso agindo. Então para cima eu vou ter a normal. Neste caso especial, o peso é igual a normal. Para este caso especial. Mas se eu já mudo aqui um pouquinho a minha superfície, ó. Olha só. A superfície agora está inclinada. Não está mais na horizontal. O que vai acontecer? Eu tenho um peso sempre apontando para baixo, nesse sentido. E a normal vai apontar para cima? Não. A normal vai ser uma reação da superfície, ó. Olha para onde que ela vai apontar. Ok? Ela sempre vai ser perpendicular à superfície de apoio, né, deste corpo. Tá certo? Então tem que ter cuidado com isso. Neste caso aqui de cima, especialmente nele, peso e normal são iguais, mas aqueles não são iguais. Tá certo? Bom, então para a questão, né, que nós estamos respondendo. Qual é a força que fala sobre lá a situação do esporte? Certo? Muito simples, depois da explicação ficou bem simples, né? A força só pode ser a força de atrito. Então nós estamos falando da letra B. Só pode ser o atrito. Se tem mais atrito, ele percorre uma distância menor. Se tem menos atrito, ele percorre uma distância maior. Então aqui a ideia é o seguinte, é fazer com que esse corpo ele se mova até ficar lá dentro do círculo, não é isso? Então a pessoa vai lá, né, os jogadores vão lá e vão ter a sensibilidade de saber qual é o impulso inicial em que eles vão aplicar para aquele corpo, tá certo? E né, a quantidade de atrito em que eles vão deixar com que este corpo ele vai aí sendo, né,
aplicado nele, né, com a superfície, a quantidade para poder essa pedra chegar até lá, ao centro do círculo. Ok? Então a resposta é a letra B. Ok? Continuando, questão 2. A questão 2 diz o seguinte: em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda de um tijolo de massa 2,5 quilos, de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração da gravidade, né, a aceleração gravitacional, seja 10 metros por segundo ao quadrado. E que o efeito de resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva gerada, né, média gerada por esse impacto, equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Letra A, 2, letra B, 5, letra C, 10, letra D, 20, letra E, 50. Tá certo? Vamos lá. Então, esse tijolo ele vai cair, né? Então, a queda de um tijolo, então ele vai cair de uma determinada altura. Né? Vamos lá, questão 2. Então, vamos desenhar aqui a situação. Então, o tijolo está a uma certa altura, H, e ele vai cair, certo? Então, se ele vai cair, a velocidade inicial dele é 0. Ok? Ele vai cair, ele não vai ser arremessado. A velocidade é 0. E quando ele bater bem aqui, né, embaixo, a altura dele, aqui embaixo, a altura é igual a 0. Por que eu estou falando de velocidade e de altura? Ele tem uma determinada altura, aqui embaixo é 0 e aqui é a altura total, que no caso é uma altura de 5 metros, né? Então vou colocar aqui, ó, a altura aqui embaixo é 0, aqui a altura é 5 metros, certo? Porque nós vamos começar a responder a questão pela questão da energia, né? Energia total, que é energia mecânica. Vamos colocar aqui, ó, 1 em cima e 2 embaixo. Energia mecânica 1 é igual a energia mecânica no ponto 2. Neste caso, energia mecânica é quem? Energia cinética mais a energia potencial gravitacional 1. Vai ser igual energia cinética 2, energia potencial gravitacional 2. Tá ok? No caso, no ponto 1, se a velocidade é 0, então a energia cinética no ponto 1 é 0. No ponto 2, a altura é 0. Então a energia potencial gravitacional do 2 é 0. Então nós vamos ficar com o quê? Energia potencial gravitacional. Lembra que energia potencial gravitacional é o quê? Massa, gravidade, altura. No caso do ponto 1. Energia cinética no ponto 2 é o quê? Massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Estou fazendo isso porque eu quero encontrar a velocidade final. A velocidade inicial é 0. A massa, como é a mesma, eu posso aqui, né, já fazer a divisão. Então vai ficar como? Vamos lá. Gravidade vezes altura. No caso da questão, a gravidade é 10. Já vou fazer a substituição, viu, gente? A gravidade é 10. E a altura que ele vai cair é 5, né? Então é 10 vezes 5. Isso vai ser igual a velocidade ao quadrado sobre 2. 5 vezes 10 dá 50, né? Então 50 vezes 2 é igual a v ao quadrado. Porque vezes 2, o 2 que está dividindo passa para lá multiplicando. Então a velocidade ao quadrado vai ser igual a 100, logo essa velocidade, não é? É igual a 10 metros por segundo, né? V ao quadrado é igual a 100, então a raiz quadrada de 100 é 10. Certinho? Então já começamos a fazer. Nós vamos dizer o seguinte, ó. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. No caso, o impulso, ó, é força
vezes tempo, massa vezes velocidade final menos inicial, né? Ok? Cadê? Final menos inicial. Pronto. Certo? Então a força, no caso a força que ele está exercendo, né? É o que a gente vai ter que encontrar. Força é massa vezes aceleração, no caso vai ser o peso, né? 12,5 vezes 10, que vai dar 25. O tempo é de 0,5 segundos. A massa é de 2,5, não é isso? No caso, quer dizer, essa força a gente vai ter que encontrar, desculpa. A gente vai fazer aquela relação, né? Aqui no caso, 10 menos 0, né? Então, vai ficar como? Força vezes 0,5, 12,5 vezes 10 dá 25, né? Então, aqui dá 25 vezes 0,5 dá 50 newtons. Tá ok? Então, nós vamos só fazer uma divisão bem simples aqui, ó. 50, não é? Que vai ser a força sobre o peso. Vai ser 50 sobre 25, que vai dar 2. Então, nós temos aí a relação de 2 tijolos. Resposta, letra A. Tá ok? Então, com isso, finalizamos a aula de hoje e até a próxima. Fala galerinha, aqui é o professor Celso Almeida, sejam bem-vindos a mais um preparatório do Paizoema Enem, da sua plataforma Gonçalves Dias. Nós estamos aqui fazendo uma série de revisões e a gente fez uma seleção toda especial. Nós vimos aqui alguns conteúdos que a gente tem mais ou menos assim a certeza de que vai cair, porque a gente está acostumado com essas provas do Paizoema, do Enem. E um dos conteúdos de biologia que mais tem caído, pessoal, é a parte de ecologia, tá? E nós vamos ainda continuar batendo nessa tecla, nós vamos para mais um tópico de ecologia. Nós vamos falar agora sobre ciclo da água e do carbono. Na verdade, aqui a gente está falando do que nós chamamos de ciclos biogeoquímicos, tá? O que são os ciclos biogeoquímicos? Na natureza, os elementos químicos, eles ficam constantemente migrando dos organismos vivos para o ambiente, ou do ambiente para os organismos vivos. E essa constante troca, né, de matéria, né, desses elementos químicos, nós chamamos de ciclo biogeoquímico. Tem vários. Tem um ciclo da água, tem um ciclo do carbono, do nitrogênio, do oxigênio, tá? Mas a gente vai focar nos ciclos que a gente tem quase certeza que vai ter alguma questão desses ciclos para vocês. Seja do carbono, seja da água, ou até mesmo do nitrogênio, que é um ciclo também bastante corriqueiro. A gente vai ter uma aula sobre o ciclo do nitrogênio. Nessa primeira questão, a gente vai responder uma questão que caiu na prova do Paizoema 2020, tá? E presta bastante atenção o que eles colocam aqui, pessoal. Fiquem ligados. O ciclo da água é um ciclo biogeoquímico, que garante que a água circule pelo meio físico e pelos seres vivos. Esse processo depende da luz solar, que garante a evaporação da água, dando início ao ciclo. O vapor d'água sobe para camadas mais altas da atmosfera e condensa-se, formando nuvens pequenas, pequenas gotículas de água no estado líquido. Quando essas nuvens ficam carregadas, ocorre a precipitação, que é a chuva, ou na forma líquida, ou na forma de granizo, ou de neve, tá? A água da chuva, então, retorna para a terra, podendo seguir diferentes caminhos, como voltar para lagos e rios, ou infiltrar-se no solo, conforme a imagem a seguir. Então, vamos aqui, ó, ele já explicou toda essa imagem. Então, vamos só resumir aqui, veja, a água ela sofrendo o processo de evaporação, estado líquido para o estado gasoso, vai formar aqui as nuvens, né? Lá nas grandes altitudes a temperatura diminui, as gotículas de água elas vão se formando, vão se fundindo umas com as outras, né? Elas terminam congelando, pode formar
esse vai formar precipitação, tá, gente? Que pode ser na forma de neve, como a gente pode ver, por exemplo, nas geleiras lá nas montanhas, né? Ou então na forma de chuva. E aí começa novamente. Então, esse aqui é o ciclo, digamos que é o ciclo menor da água, porque a água evapora, forma nuvem, precipita, volta de novo para o estado líquido. Só que esse ciclo ele pode acontecer também envolvendo os seres vivos, porque vamos aqui, ó, digamos, eu tenho essa planta que é um ser vivo, ela absorve a água no seu estado líquido, só que essa planta ela sofre transpiração, e a transpiração é a evaporação da água saindo do organismo vivo diretamente para o ambiente externo, né, para o seu estado gasoso. E aí ela vai formar, também vai fazer parte das nuvens, cai na forma de precipitação, e aí pode vir, essa precipitação pode cair na geleira, ou na forma de chuva diretamente para a água, ou então pode cair aqui nessas montanhas, pode se infiltrar pelo solo, vai fazer parte aqui do lençol freático, e aí começa tudo novamente. Eu tenho um ciclo da água envolvendo os seres vivos e um ciclo da água não envolvendo os seres vivos, tá? Então, os fenômenos expressos em A, B e C são respectivamente conhecidos como o que, gente? Olha, o que está acontecendo aqui no A? O que está acontecendo aqui no B? E o que está acontecendo aqui no C? Pessoal, olha só, esse aqui é o grande ciclo, tá? Não envolve, aliás, o grande ciclo envolve os seres vivos, tá? E o pequeno ciclo vai, aliás, vou corrigir aqui a minha fala, tá, pessoal? Então, eu tenho aqui o grande ciclo que não vai envolver os seres vivos, tá? E esse pequeno ciclo que envolve os seres vivos, ok? Olhando aqui para a nossa figura, o que está acontecendo aqui na letra A? A letra A está dizendo que o A seria o fluxo superficial. Diz que o B seria a evaporação. E a letra e o C seria a condensação. Gente, no C, isso aqui não é condensação não, tá, gente? A água ela está entrando, passando do estado líquido para o gasoso. Então, isso não é condensação. A letra B diz que o A é infiltração. Não, isso aqui é evaporação, tá? O A é evaporação. O B é o quê? Isso aqui é precipitação, está formando chuva, ok? Então, a alternativa que está mais assim, que está mais coerente, vai ser a letra E, porque, ó, o A é a evaporação, o B, precipitação, e a letra C é a transpiração, né? Que os organismos vivos estão liberando o calor na forma de transpiração, tá? Então, letra E. Então, essa outra questão também envolvendo o ciclo da água, ela diz o seguinte: por que o nível dos mares não sobe, mesmo recebendo continuamente as águas dos rios? Você sabe que os rios estão o tempo todo desaguando no mar. E aí você sabe que o nível da água do mar ela não vai sofrer grandes alterações, tá? Então ele está perguntando aqui por que esses níveis dos mares ele não vai subir, né? Por que ele não sobe? Mesmo recebendo continuamente as águas dos rios. Essa questão já foi formulada por sábios da Grécia Antiga. Hoje responderíamos que, vamos lá, letra A. Isso acontece porque a evaporação da água dos oceanos e o deslocamento do vapor das nuvens compensam as águas dos rios que desaguam no mar. Então, ele está dizendo aqui, a evaporação da água dos oceanos e o deslocamento do vapor das nuvens compensam as águas dos rios que desaguam no mar. Com certeza, pessoal, porque ó, a quantidade de água que os oceanos estão perdendo com a evaporação, ela está sendo compensada, sim, pela água desses rios que estão constantemente retornando essa água para o mar. Então, não tem aí a mudança significativa nos níveis da água do mar, tá certo? Então, a gente já passa aqui para a nossa próxima questão, que é uma questão do Enem. Olha só, preste bem atenção. Os gradientes que compõem uma gotícula de nuvem são o vapor de água e um núcleo de condensação de nuvens,
que é chamado de NCN, núcleo de condensação de nuvens, tá? Em torno desse núcleo, que consiste em uma minúscula partícula em suspensão no ar, o vapor da água se condensa, formando uma gotícula microscópica, que devido a uma série de processos físicos, cresce até precipitar-se como chuva. Na floresta amazônica, a principal fonte natural do núcleo de condensação de nuvens é a própria vegetação. As chuvas de nuvens baixas na estação chuvosa devolvem os núcleos de condensação de nuvens, aerosóis e à superfície praticamente no mesmo lugar em que foram gerados pela floresta. Então ele está dizendo que na floresta amazônica forma ali as pequenas nuvens e aquelas nuvens naquele mesmo local imediatamente já precipita, né, regando toda a vegetação. Dando continuidade, ele diz: as nuvens altas são carregadas por ventos mais intensos de altitude e viajam centenas de quilômetros de seu local de origem, exportando as partículas contidas no interior das gotas de chuvas. Tá? E aí nós vamos continuar lendo que ele fala o seguinte: na Amazônia, cuja taxa de precipitação é uma das mais altas do mundo, o ciclo de evaporação e precipitação natural é altamente eficiente. Com a chegada em larga escala dos seres humanos à Amazônia, ao longo dos últimos 30 anos, parte dos ciclos naturais está sendo alterada. As emissões de poluentes atmosféricos pelas queimadas, na época da seca, modificam as características físicas e químicas da atmosfera amazônica, provocando o seu aquecimento com a modificação do perfil natural de variação da temperatura com a altura, o que torna mais difícil a formação das nuvens. Gente, para você que é aluno, fica muito preocupado porque vê um texto desse enorme. Tem que ter bastante atenção para poder manter aí a concentração. E aí vamos para o comando da questão. Na Amazônia, o ciclo hidrológico depende fundamentalmente de quê, gente? Então, letra A produção de gás carbônico oriundo da respiração das árvores. Será que o ciclo hidrológico vai depender da produção de gás carbônico, pessoal? Depende de água. O gás carbônico aqui ele não está envolvido no ciclo do carbono. Desculpa, no ciclo da água, tá? A letra B diz que depende da evaporação, da transpiração e da liberação de aerosóis que atuam como núcleo de condensação de nuvens. Com certeza, pessoal, a letra B. Então, o ciclo da água ele vai depender da evaporação, ou seja, da passagem da água do seu estado líquido para o estado gasoso. E aí ela vai formar as nuvens, né? Vai depender da transpiração também, porque a partir do momento em que os animais, das plantas ou qualquer ser vivo, ele libera água na sua forma de vapor, pelo mecanismo de transpiração, ele está contribuindo também para a formação de nuvens, tá? E a liberação de aerosóis, tá? Que atuam como esses núcleos de condensação de nuvens. É isso que forma as nuvens. Então, vamos aqui para a nossa próxima questão, que diz o seguinte, olha só. O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca... O que vai provocar aqui, gente? A utilização de combustíveis fósseis. O que ele vai provocar no ciclo do carbono? Gente, vamos aqui para o ciclo do carbono para a gente entender melhor como que a utilização dos combustíveis fósseis pode influenciar no ciclo do carbono. Bem, nós sabemos que o carbono ele se encontra na atmosfera, por exemplo, na forma de CO2, ou gás carbônico, tá? E esse gás carbônico, ele é utilizado pelos vegetais no mecanismo da fotossíntese, porque na fotossíntese
o gás carbônico, ele é a matéria-prima para que a planta possa absorver o gás carbônico e produzir o carboidrato, né, que é o alimento dela. Ela absorve energia luminosa juntamente com o gás carbônico e a água. E aí ela também vai produzir carboidrato. E esse carboidrato vai fazer parte do organismo da planta, das estruturas da folha, do caule, da raiz e por aí vai. Então, quando, por exemplo, ela gasta energia, um vegetal gasta energia, ela está fazendo a respiração. E a respiração, ela acaba sendo o inverso da fotossíntese. Na respiração, eu tenho a liberação de gás carbônico, enquanto que na fotossíntese eu tenho a absorção do gás carbônico. Veja que o carbono está presente aqui na molécula de gás carbônico. E esse gás carbônico, quando ele é absorvido pelo vegetal e o vegetal produz o carboidrato vai estar presente nas estruturas da planta, por exemplo, na forma de celulose, tá? Ou na forma de glicose ou de amido, que vai servir de alimento, por exemplo, para os animais. Né? Um animal herbívoro, quando ele se alimenta de um produtor, como por exemplo aqui o capim, que está servindo de alimento para o coelho, né? Esse coelho é um consumidor primário. Ele está absorvendo o carbono que está presente nos carboidratos, né? Que constituem o corpo dos vegetais. Então, quando ele consome esse carboidrato, ele faz respiração celular e devolve para a atmosfera o gás carbônico, tá? Que é um produto do seu metabolismo, da respiração celular. Ao mesmo tempo, um animal desse, quando ele se alimenta, ele armazena no seu organismo também energia, como na forma de gordura ou na forma de proteínas, que é uma energia que inicialmente ele adquiriu do produtor, que agora vai fazer parte do corpo dele. Né? Lembra da produtividade primária líquida que eu expliquei para vocês? O que é a produtividade primária líquida? Ele absorveu uma certa energia do produtor e ficou uma parte da energia armazenada no corpo dele, que fica disponível para, por exemplo, um animal que é carnívoro. Então, esse animal carnívoro, ao consumir a carne, ao consumir a gordura que está presente no corpo desse herbívoro aqui, ele está absorvendo os carbonos que esse animal consumiu do vegetal, tá? Então, veja que quando ele consome, ele vai fazer também a respiração celular, porque ele vai quebrar a energia, vai liberar a energia vinda da sua alimentação e vai fazer a respiração celular, ele devolve para a atmosfera o carbono, tá? E, ao mesmo tempo, quando esses seres vivos aqui, tanto os animais como os produtores, quando eles morrem, eles devolvem para o solo a sua matéria orgânica, os decompositores, eles devolvem para a atmosfera também o quê? O gás carbônico. Porque quando o corpo desses seres vivos decompõe, eles vão liberar gás carbônico no processo de decomposição. Tá? Agora, quando, por exemplo, o combustível fóssil ele é consumido nas grandes fábricas, ocorre uma grande liberação também de quê, pessoal? De poluentes atmosféricos. Dentre eles, nós podemos citar o gás carbônico. Então, percebam que o consumo de combustíveis fósseis está contribuindo para o aumento da concentração do gás carbônico na atmosfera. Então, com base nisso, a gente vai continuar a ler aqui a nossa questão. Ele está perguntando aqui, ó, a utilização de combustíveis fósseis interfere o ciclo de carbono, pois provoca o que, gente? Vai provocar o quê? Como eu falei para vocês, o aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera, tá? Vamos aqui para a nossa próxima questão, sem mais delongas. Ela diz o seguinte: com a eleição do Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, muitos cientistas mostraram-se preocupados com suas manifestações céticas quanto às causas do aquecimento global. Recentemente, os Estados Unidos saíram do chamado Acordo de Paris. Esse acordo, assinado por muitos países, prevê metas de redução na emissão de carbono e de outros poluentes na atmosfera. Estima-se que 7 bilhões de toneladas de carbono são lançadas na atmosfera devido às atividades humanas. Em relação ao carbono lançado na atmosfera, é correto afirmar que uma parte do carbono lançado na atmosfera é utilizada pela respiração de animais e vegetais? Pessoal,
o carbono ele não é utilizado para respiração, ele é utilizado para a fotossíntese, é dos vegetais, tá, pessoal? A letra B, estima-se que a floresta atualmente, as florestas atualmente existentes sejam responsáveis pela fixação de 95% e os oceanos pelos outros 5% do carbono lançado na atmosfera pela atividade humana. Pessoal, é o inverso. Quem que mais faz fotossíntese são os organismos existentes nos oceanos, tá? Inclusive, o pulmão do mundo são as algas que vivem nos oceanos, não são as florestas, tá? Letra C, o aumento da quantidade de carbono na atmosfera atual tem a sua origem exclusivamente na atividade da respiração celular dos animais e vegetais. Pessoal, a letra D diz, os vegetais são importantes para a fixação do carbono atmosférico, pois em alguma de suas células, os cloroplastos são capazes de utilizar o carbono na formação de açúcares, tá? É a letra D, pessoal, pelo mecanismo de fotossíntese. Os vegetais, eles fixam o carbono da atmosfera, como eu mostrei para vocês no esquema anterior, ela absorve o gás carbônico para a produção de carboidratos. Essa foi a nossa aula sobre ciclo da água e do carbono, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Fala, galerinha, sejam bem-vindos a mais um preparatório do Paizoema Enem. Eu sou o professor Celso Almeida, da sua plataforma Gonçalves Dias. E, pessoal, hoje nós vamos continuar a nossa aula de biologia trabalhando mais um tópico de ecologia, tá? Que é o tópico de ciclo do nitrogênio. Pessoal, nós já vimos 2 ciclos, tá? Nós já revisamos 2 ciclos, que foi o ciclo da água e o ciclo do carbono. Ambos são ciclos biogeoquímicos, tá? Ciclos biogeoquímicos são ciclos que representam a movimentação dos átomos, dos elementos químicos ao longo das cadeias alimentares. Nós sabemos que os elementos químicos, eles entram no corpo dos seres vivos, eles saem do corpo dos seres vivos, voltam para o ambiente e vice-versa, tá? Isso aí a gente chama de ciclo biogeoquímico. E aí a gente tem agora o ciclo do nitrogênio, vocês devem entender qual a importância desse ciclo. Vamos responder aqui algumas questões e ao longo do momento em que a gente vai estar respondendo, a gente vai estar revisando o conteúdo de ciclo do nitrogênio. Essa questão aqui, eu extraí ela do vestibular do Paizoema 2021. Olha só o que ela diz. O nitrogênio é um elemento químico fundamental para o ser vivo, pois entra na constituição das proteínas e dos ácidos nucleicos. Apesar de 78% da atmosfera ser constituída por nitrogênio, a maioria dos seres vivos não pode utilizar diretamente essa imensa reserva, porque o nitrogênio do ar encontra-se na forma de N2, ou seja, gás de nitrogênio, com pouca tendência a reagir com outros elementos. Analise o ciclo a seguir. Então ele apresenta aqui um ciclo, né? Ele mostra aqui o gás nitrogênio na atmosfera, ele entra aqui na cadeia alimentar, e aí ele vai sendo transmitido de um organismo para o outro até voltar para a atmosfera. Beleza, esse aqui foi o ciclo do nitrogênio. E aí ele coloca aqui as afirmativas, né? Durante as etapas do ciclo do nitrogênio, o que ocorre? Então, para a gente entender o que ocorre, eu vou revisar com vocês o ciclo do nitrogênio, né, pessoal? Importante isso aqui. Olha só, como a questão ela já começou falando que o nitrogênio é muito importante para a produção de proteínas e de ácidos nucleicos. Vamos lembrar que as proteínas, elas são feitas de aminoácidos, tá? A extremidade amino de uma proteína, ela tem o NH2, N é nitrogênio. Então, é muito importante ter nitrogênio para eu produzir aminoácido. Por sua vez, é muito importante eu ter aminoácidos para produzir proteínas. Então, eu não tenho a produção de proteína se não tiver nitrogênio, tá? Porque o nitrogênio vai ser a matéria-prima
para a produção de aminoácidos, tá? Da mesma forma também, o nitrogênio é importante para a produção das famosas bases nitrogenadas. Vocês lembram que o nosso material genético, ele apresenta ali um código genético, né, formado por uma sequência do que nós chamamos de bases nitrogenadas. Olha a palavra, nitrogenada. Quer dizer que tem o quê? Tem nitrogênio. Então, sem nitrogênio não tem como produzir o DNA, não tem como produzir o RNA. Então, o nitrogênio é muito importante para os seres vivos. E a questão, ela coloca a exclamação de que o nitrogênio, ele é importante, mas ele é dificilmente ele pode ser assimilado, absorvido da atmosfera de maneira direta, porque não é qualquer ser vivo que consegue absorver o nitrogênio atmosférico. E aí, para isso, a gente tem que entender um pouco sobre o ciclo do nitrogênio. Vamos aqui. Nós sabemos que o nitrogênio está na atmosfera na forma de N2, gás nitrogênio. E como é que ele entra na cadeia alimentar? As cadeias alimentares, nós sabemos que ela tem, na base dela, os organismos produtores, os vegetais. Existem vegetais específicos, tá, gente? São chamados leguminosas, plantas leguminosas, que se associam com bactérias especiais, tá? Então, eu tenho, por exemplo, as plantas leguminosas como feijão, né, a soja, a fava. Esses vegetais, as leguminosas, elas têm capacidade de se associar com bactérias chamadas de bactérias fixadoras de nitrogênio. Se não existissem essas leguminosas, gente, olha, não teria nitrogênio nas cadeias alimentares e, consequentemente, dificilmente nós produziríamos proteínas, tá? Então, graças a essas bactérias que se associam com essas plantas leguminosas, mais especificamente na raiz, tá? Ela vai absorver o nitrogênio atmosférico. Então, elas são bactérias fixadoras de nitrogênio, convertendo o nitrogênio atmosférico em amônia, NH3. Aí, gente, esse nitrogênio atmosférico, que é convertido em amônia, ele vai ser convertido agora em íons de amônio, tá? Esses íons de amônio, eles sim podem ser absorvidos pelos vegetais. Então, veja que no amônio eu tenho o nitrogênio ali na molécula, tá? Então, o nitrogênio agora ele pode ser absorvido na forma de íons de amônio pelos vegetais e assim esses vegetais vão ter agora a capacidade de produzir aminoácidos e, consequentemente, produzir proteínas. Da mesma forma também como acontece nas plantas leguminosas. Quando elas absorvem a amônia que essas bactérias fixadoras de nitrogênio produziram, elas vão também produzir proteínas, tá? O que acontece depois? Veja que uma parte desses íons de amônio, ela vai ser absorvido pelos vegetais, certo? Observa também aqui, ó, essas plantas leguminosas que absorveram a amônia, agora também produziram as suas proteínas, que fazem parte da planta. Veja que a seta está partindo dessa planta para o animal. Quer dizendo, isso aqui está querendo dizer o quê? Que esse animal aqui, ele se alimenta desses vegetais aqui. E, consequentemente, o nitrogênio que estava na planta, na forma de proteínas, né, de aminoácidos, vai agora estar no corpo desse animal e ele vai também produzir proteínas, certo? E, consequentemente, essas proteínas vão estar armazenadas no corpo desse animal e ele vai poder passar para os outros indivíduos da cadeia alimentar esse elemento químico tão importante, que é o nitrogênio, a partir do momento em que ele vai servir de alimento para um animal carnívoro, por exemplo, tá? Então, observa aqui que uma parte dos íons amônio ela pode ser absorvido pelas plantas, que, consequentemente, vai servir de alimento para esses animais. Mas nem todo os íons de amônio é absorvido. Uma grande parte do amônio pode ficar permanente no solo. E tá aí, vai servir como se fosse um adubo, tá, pessoal? Um fertilizante. Só que uma parte desses íons amônio aqui, ele pode ser consumido por bactérias do gênero Nitrosomonas. E aí, pessoal, eu vou ter íons amônio sendo convertido em nitrito. Esse processo, como ele está sendo realizado
por bactérias do gênero Nitrosomonas, nós chamamos esse processo, anota aí, nós chamamos esse processo de nitrosação. Tá? Nitrosação é um processo em que o amônio ele é convertido em nitrito. Por quê? Essas bactérias aqui, do gênero Nitrosomonas, elas estão fazendo a quimiossíntese. Tá? Quando elas fazem a quimiossíntese, elas vão fazer o quê? Ela pega a amônia, ela faz uma reação de oxidação da amônia, ela oxida a amônia, transformando em nitrito. Quando isso ocorre, pessoal, ocorre liberação de energia. Essa aqui é uma reação exotérmica, porque ela libera energia. Tá? Essa energia ela vai ser aproveitada para fazer o quê? Para que a bactéria converta, pegue o gás carbônico, juntamente com a água, vai produzir carboidrato, que é a glicose, e o oxigênio. Então, aqui, essa reação de baixo aqui, ela é semelhante à da fotossíntese. A diferença é que na fotossíntese, ele aproveita a energia do sol, energia luminosa. Só que aqui não, ele está aproveitando a energia que foi liberada por uma reação de oxidação. Então, essas bactérias do gênero Nitrosomonas, elas fazem a reação de nitrosação, que é a conversão da amônia em nitrito. Então, voltando aqui para o nosso ciclo, aconteceu aqui, a nitrosação. Beleza, formou o nitrito. Esse nitrito aqui, ele vai servir para que outras bactérias, que são bactérias do gênero Nitrobacter, elas vão converter o nitrito em nitrato. Olha só, o nitrato, pessoal, ele é um adubo para os vegetais. Tem o nitrogênio presente aqui no nitrato, NO3 negativo, tá? Então, esse nitrato pode ser, ele vai ser, como é que ele é formado? O nitrito, como é que ele forma o nitrato? Eu tenho o nitrito que vai sofrer oxidação. Nessa reação de oxidação, eu tenho a produção do nitrato. E isso ocorre liberação de energia. Durante essa liberação de energia, essa energia que foi liberada, ela vai ser aproveitada para que a bactéria pegue o gás carbônico juntamente com a água e ela vai produzir um carboidrato. E nesse processo ocorre a liberação de oxigênio, semelhante ao que aconteceu na reação anterior. Tanto a reação anterior como essa reação aqui são reações de quimiossíntese. É um processo em que, inicialmente, o organismo quimiosintetizante ele faz uma reação de oxidação, ele aproveita a energia que foi liberada por essa reação de oxidação para ele produzir carboidrato, tá? E aí, nesse processo, ele converteu o nitrito em nitrato. Então, veja, o nitrito sendo convertido em nitrato. Quem é que faz esse processo? São bactérias do gênero Nitrobacter, tá? Então, é a chamada nitratação. Gente, olha só que interessante. Eu tenho amônio sendo convertido em nitrito. Anota aí, a gente chama de nitrosação. Nitrito sendo convertido em nitrato. Anote, nitratação, certo? Veja só, a nitrosação e a nitratação forma a nitrificação. Nitrificação. O que é nitrificação, professor? É um processo em que o amônio é convertido em nitrato. Só que nesse processo eu tive duas etapas. Na primeira etapa eu tive a nitrosação, que é do amônio para nitrito, e depois a segunda etapa, que é de nitrito para nitrato, tá? Que é a nitratação. Ok, pessoal? Beleza, esse nitrato ele pode ser absorvido pelos vegetais para a produção de proteínas, de ácidos nucleicos, mas se ele não for consumido por completo, ele pode ser aproveitado por bactérias, chamadas de bactérias desnitrificantes, e elas vão converter o nitrato em nitrogênio atmosférico. Olha só que interessante. Agora vamos olhar para o caminho em que os animais se alimentam desses vegetais. Quando esses animais que se alimentaram desses vegetais, quando eles morrem, o que vai acontecer?
eles vão ser decompostos, vão sofrer o processo de decomposição por fungos e bactérias. E esses fungos e bactérias, os decompositores, que são decompositores aeróbios, né, que utilizam o oxigênio para fazer a decomposição, e os anaeróbicos, que são aqueles que não utilizam o oxigênio, eles vão decompor, vão desmontar, vão quebrar a matéria orgânica desses animais, principalmente as proteínas, e vão transformar essa matéria orgânica, né, em amônio, é a chamada amonificação. Ou seja, aquilo que não sofreu a decomposição, né, o restante da decomposição vai para o solo e volta a servir de alimento para quem? Para os vegetais, porque quando a matéria orgânica ela é decomposta, ela vai formar o adubo, por exemplo. O adubo, você vai encontrar no adubo o quê? Principalmente o amônio, pessoal. Tranquilo? Esse aí é o ciclo do nitrogênio, muito importante e cai bastante, tá? Você tem que entender um pouco sobre as bactérias que são responsáveis pelo processo aí de metabolização, né, do nitrogênio, tá? E o nome dos processos de transformação durante o ciclo do nitrogênio. Vamos aqui para a nossa questão. Ele fala o seguinte: durante as etapas do ciclo do nitrogênio, o que ocorre? Letra A, fixação dos nitratos feita por fungos que utilizam o nitrogênio atmosférico, fazendo reagir com o hidrogênio, produzindo amônia. Gente, aqui não está havendo fixação de nitrato não, gente. Está tendo fixação de nitrogênio. E quem faz essa fixação não é fungo. É o quê? São bactérias, ó, fixadoras de nitrogênio, como eu mostrei para vocês. Então, a letra A está errada, a palavra nitrato, e está errada ali, ó, fungo. Não é fungo, é bactéria. Bactéria quimiosintetizantes, tá? A letra B, vamos lá. A decomposição das proteínas, ácidos nucleicos e resíduos nitrogenados presentes em cadáveres e excretas conhecidas como nitrificação. Gente, realmente, no ciclo do nitrogênio, ocorre decomposição de proteínas, desses ácidos nucleicos aqui. Mas essa transformação, né, essa decomposição desses resíduos nitrogenados, dessas excretas, ela não é conhecida como nitrificação não, tá? Ela é conhecida como amonificação. Amonificação, tá certo? Então, não vai ser a letra B. A letra C diz o seguinte: a oxidação de grande parte da amônia não absorvida pelas plantas, sendo convertida em nitrato pelas cianobactérias quimiosintetizantes. Tá, pessoal? A letra B é a amonificação, como eu já mostrei para vocês. A letra C, o que está errado aí? Cianobactérias, gente. Tá? Não são as cianobactérias que estão fazendo essa oxidação aí não, tá, gente? São bactérias diferentes, não são cianobactérias. A letra D, ele diz o seguinte: a nitratação. O que é nitratação, pessoal? É a conversão do nitrito em nitrato. Isso é nitratação, tá? Então ele diz aqui, ó, a nitratação, ele está dizendo que ocorre, né, no ciclo do nitrogênio. Ocorre a nitratação, sendo caracterizada pela transformação dos nitratos que são liberados no solo e oxidados, originando os nitritos. Gente, tá errado, é o contrário. Ele está dizendo que é nitrato sendo convertido em nitrito. Não, é o inverso. São os nitritos sendo convertidos em nitratos. Isso aí é nitratação, tá? A letra E diz que ocorre a transformação do gás nitrogênio em outras substâncias, como a amônia, o nitrato, conhecido como processo de fixação. Perfeito. Realmente ocorre a transformação do nitrogênio em vários formatos, em amônia, em nitrito, em nitrato, que vão fazendo parte ali da composição química dos seres vivos, tá? Vamos aqui para uma questão do Enem de 2015. A gente já respondeu do Paisuema, vamos para essa do Enem. Diz o seguinte: o nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento, na forma de N2,
é a atmosfera, que é o gás nitrogênio, tá? Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são os micro-organismos fixadores de N2, que ocorrem de forma livre ou simbiontes com plantas, ou seja, organismos que vivem juntamente com plantas, tá? Vamos para o comando da questão. Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento. De que maneira, né? É pela absorção do gás nitrogênio pela respiração? Será que os animais obtêm nitrogênio pela respiração? Nós acabamos de ver no ciclo do nitrogênio que os seres vivos, os animais principalmente, nem as plantas, eles têm capacidade própria de absorver o nitrogênio da atmosfera. Não. Eles precisam de outros seres, como por exemplo bactérias, principalmente as plantas leguminosas. Tá? A letra A está errada. Letra B. A ingestão de moléculas de carboidratos vegetais. Tá? Os animais eles garantem a absorção do nitrogênio consumindo carboidratos? Não, gente. Não é por meio do consumo de carboidratos, por meio do consumo de proteínas. Porque nas proteínas nós temos os aminoácidos que está presente ali o nitrogênio. Letra C. Incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida. Tá? Animal não. Quem vai consumir nitrito é planta. Letra D, transferência de matéria orgânica pelas cadeias tróficas. Perfeito, letra D. Então, a partir do momento quando um animal se alimenta de um outro animal, ele vai consumir proteína. E nessas proteínas você vai encontrar ali o nitrogênio na forma de aminoácidos, tá? Então, pessoal, essa foi nossa aula de ciclo do nitrogênio. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de redação em mais um projeto Paz UEMA Enem. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre coesão e coerência, esses elementos que são tão importantes. A princípio vocês podem até achar parecidos, né? E na verdade eles estão sim conectados, eles estão interligados, mas é bom que vocês saibam que eles possuem características que diferenciam. Então, muita atenção. Lembrando também que a aula de hoje está voltada para o Paz UEMA. Nós teremos aulas que o foco será o quê? O Enem. Hoje o nosso foco será Paz UEMA. Vocês sabem aí que nós temos algumas pequenas características que diferem um exame do outro. Então, vamos aqui focar no Paz UEMA, falando um pouquinho hoje sobre coesão e coerência. Então vamos lá começar a nossa aula. Coesão e coerência. A coesão e coerência são elementos essenciais para trazer sentido à sua redação. Possui significados muito parecidos e as duas competências dão unidade ao texto, mas na prática há diferenças, né? Então assim, tanto a coesão quanto a coerência são aspectos imprescindíveis para uma boa qualidade do texto, mas lembrando que possuem aspectos diferentes. A coerência se relaciona à estrutura mais profunda do texto e a coesão atua na superfície textual, com elementos linguísticos que ajudam a compreender o texto de forma mais profunda. Então, na verdade, esses dois recursos, eles caminham juntos, tanto a coesão quanto a coerência. Lembrando que tem aí características que vão diferenciá-los. E aqui, como nós vimos, a coerência está relacionada à profundeza do texto, ao sentido do texto, enquanto que a coesão está relacionada a quê? A coesão está relacionada à superfície textual, ou seja, aqueles aspectos linguísticos que vão fazer o quê? Que vão interligar as palavras, as orações, os parágrafos e vão dando ideias de adição, de adversidade, de conclusão, que nós vamos ver aqui ao longo da nossa aula. Então vamos começar aqui falando um pouquinho da coesão. O que é a coesão? A coesão se refere ao encadeamento do seu texto, a ordem sequencial e a ligação harmoniosa entre as frases
e os parágrafos. Essa ligação deve ser feita com mecanismos linguísticos. Quais são esses mecanismos linguísticos? Nós vamos já falar sobre eles, mas vamos aqui voltar um pouquinho para esse conceito aqui da coesão. O que diz a coesão? A coesão, ela dá a ideia da ordem sequencial. Como assim? O seu texto, turma, a sua redação, ela precisa ter uma sequência. Claro, a dissertação argumentativa, ela tem uma estrutura, e essa estrutura apresenta uma sequência: introdução, desenvolvimento e conclusão. E para que você estabeleça cada uma delas, é necessário que você tenha mecanismos que garantam essa sequenciação. Porque o que acontece se você não fizer isso? O seu texto ele vai ficar solto. Serão parágrafos que não estão interligados e é importante, é necessário que ele esteja interligado, que um parágrafo esteja interligado ao outro. Então, esse é um erro que muitos candidatos cometem, não conectar a sua redação. Um parágrafo da introdução não está conectado ao do desenvolvimento, tampouco está com o da conclusão. Então, turma, muito cuidado, porque quem vai garantir isso ao seu texto? É o elemento da coesão, através da sequenciação e da ligação. Quem vai fazer essa ligação das frases, dos parágrafos, das orações? O que eu posso utilizar para fazer essa ligação? Principalmente as preposições e as conjunções, né? Então, são esses dois elementos. Vamos falar então quais são esses mecanismos linguísticos? São quais? Os artigos, os advérbios, os pronomes, as conjunções e as preposições. Estão vendo aí como todo o conteúdo que vocês estudaram ao longo da vida escolar de vocês, uma hora ele vai aparecer? Então, mesmo que na redação você tenha que apresentar um texto coeso e coerente, para isso você vai fazer uso de quê? Dos mecanismos linguísticos, dos artigos, para definir ou indefinir, para acompanhar determinados substantivos ou para indeterminar. Os advérbios vão fazer o quê? Eles vão modificar o verbo ou o próprio advérbio, dando sempre uma ideia de afirmação, dúvida, modo e assim por diante. Os pronomes são imprescindíveis, né? São elementos de coesão que estão sempre presentes, né? Os pronomes pessoais, os demonstrativos, os relativos. Então, muito cuidado, porque os pronomes são elementos que estão diretamente ligados com a coesão. E, principalmente, as conjunções e as preposições. As conjunções vocês vão utilizar para dar continuidade ao parágrafo, para ligar as orações, as frases, para ligar os parágrafos. Então, elas são muito importantes, né? Lembram das conjunções? Que dão ideia de adição, ideias contrárias, adversas, da ideia de conclusão, alternativas, da ideia de explicação. Então, muito cuidado com o que você quer passar no seu texto. De acordo com a ideia que você quer passar, você vai ter que utilizar o mecanismo linguístico correto. Se você utiliza um mecanismo linguístico não adequado, você vai passar uma outra informação, não aquilo que você quis dizer a princípio. E as preposições, né, turmas? Preposições que a gente utiliza o tempo inteiro, tanto na oralidade quanto na escrita. De, para, com, sob, sobre, traz e assim por diante. Então, uma dica para vocês que querem aí arrasar na coesão, dá uma revisada nesses elementos: artigos, advérbios, pronomes, conjunções e preposições, tá certo? Vamos ver então o exemplo de uma frase sem coesão. Vamos ver como é que ela ficaria, né? Eu gostaria de tirar uma boa nota na redação da UEMA. Eu ainda não sei escrever um texto coeso. Repare que não há o uso dos conectivos para fazer a ligação entre as frases. Observem como foi escrito. Eu gostaria de tirar uma boa nota na redação da UEMA. Eu ainda não sei escrever um texto coeso. Não foi utilizado nenhum elemento que fizesse essa ligação. Em todo o seu texto, os períodos e parágrafos devem ter os conectivos, elementos que fazem uma ponte entre o que já foi escrito e as próximas palavras. O certo seria usar um conectivo de oposição. Assim, a frase ficaria:
eu gostaria de tirar uma boa nota na redação da UEMA, mas, porém, contudo, no entanto, todavia, não sei escrever um texto coeso. Ainda não sei escrever um texto coeso. Então, observem que faltou ali um conectivo que desse essa ideia de oposição, que passasse essa ideia de contrariedade. Sendo assim, o texto ficou sem coesão. Já a coerência, nós falamos já bastante aqui sobre a coesão e de que se trata a coerência. Falei para vocês que elas caminham juntos, são recursos bem parecidos, mas lembrem-se que elas vão se diferenciar em alguns aspectos. Já a coerência diz respeito à lógica interna do texto. Não adianta um texto estar gramaticalmente correto, coeso, se a mensagem transmitida não for lógica. Ela precisa fazer sentido, ela precisa ter sentido, precisa ter uma lógica, porque senão não faz, né, nenhum sentido. Então é necessário que ela tenha coerência, sem frases soltas, sem sentido, sem explicação ou contradições. Então assim, quando o texto ele é muito longo, o candidato ele acaba recorrendo nisso, ele acaba cometendo esses erros. Sem perceber, ele se contradiz. Ele já afirmou algo lá no primeiro parágrafo. Aí ele vem e diz algo totalmente o contrário, ou seja, está se contradizendo. Então, muito cuidado. Exemplo de uma frase sem coerência. Não tem coerência nenhuma, não faz sentido. Observem como não faz nenhum sentido. Gostaria de tirar uma boa nota na redação da UEMA. Então, vou faltar no dia da prova e ficar estudando em casa. Tem sentido isso? Como que ele vai tirar uma boa nota se sequer ele foi realizar o exame? Então, é uma frase sem coerência, sem sentido. Perceba que a frase está correta, gramaticalmente. Não tem erros ortográficos, né, ou de pontuação. E ela até tem os conectivos que são necessários, né? Ela faz ali o uso dos elementos coesivos. Mas ela não tem lógica. Não faz sentido querer um bom desempenho na redação da UEMA sem nem comparecer à prova. Então, muito cuidado com esses dados que vocês colocam na redação. Às vezes, esses dados eles podem ser incoerentes, incoerentes com a realidade, incoerentes com a situação. E isso acontece principalmente quando o texto ele é muito longo e aí você acaba caindo nessa questão da contradição e da incoerência. Vamos ver então aqui algumas questões da UEMA. E nessas questões ele traz esses elementos, esses recursos linguísticos, tanto de coesão quanto de coerência. Então vamos lá para a primeira questão da UEMA, né, uma questão de 2020, diz assim: o fragmento a seguir foi extraído do capítulo Despedidas Travessas. Nele narram-se as traquinagens do Leonardo durante uma procissão que representava a Via Sacra. Era a Via Sacra do Bom Jesus. Há bem pouco tempo, existia ainda em certas ruas dessa cidade cruzes negras pregadas pelas paredes de espaço em espaço. Às quartas-feiras e em outros dias da semana, saía do Bom Jesus e de outras igrejas uma espécie de procissão, composta de alguns padres conduzindo cruzes. Caminhavam eles em charola através da procissão, interrompendo a cantoria com ditérios em voz alta, ora simplesmente engraçados, ora pouco decentes. Levavam longos fios de barbante, em cuja extremidade iam penduradas grossas bolas de cera. Então, já lemos todo o texto, vamos ver qual é o comando da questão. Então, vamos lá para o comando da questão. Ainda tem um pedacinho ainda, turma, desculpa. Se ia por ali, ao seu alcance algum infeliz, a quem os anos tivessem despido a cabeça dos cabelos. Colocavam-se em distância conveniente e, escondido por trás de um ou de outro, arremessavam um projétil que ia bater em cheio sobre a calva do devoto. Puxavam rapidamente o barbante e ninguém podia saber de onde tinha partido o golpe. Essas e outras cenas excitavam vozeria e gargalhadas na multidão. Era isto que naqueles devotos tempos se chamava correr
a via sacra. Então, já vamos para o comando da questão. Só queria chamar a atenção de vocês, antes da gente partir para o comando, sobre a referência. Sempre peguem a referência do texto. Aqui no caso, Memórias de um Sargento de Milícias, lembram que uma das características principais da prova da UEMA é utilizar sempre textos, recursos que são das obras literárias, né? Tem as obras literárias que são indicadas e vocês podem ter certeza que ao longo da prova, tanto nas questões quanto na redação, vão aparecer esses textos que foram indicados nas obras literárias, né? Então, aqui no caso, Memórias de um Sargento de Milícias, né? Uma das obras que havia sido indicada no vestibular da UEMA. Então, vamos agora para o comando. Os pronomes demonstrativos. Em certos contextos, além da sua função coesiva, atuam como recurso estilístico. Olha só, nós estamos falando aqui dos pronomes. Nós temos que ter muito cuidado com os pronomes, porque assim como eles são um recurso de coesão, um recurso estilístico, eles podem também trazer prejuízo ao nosso texto. Como assim prejuízo? Se você não utiliza os pronomes de forma adequada, você pode recair em uma ambiguidade, né? Você não vai saber ali se você não usa o pronome pessoal de forma adequada ou o pronome demonstrativo, você não vai saber a quem ele está se referindo ali durante o discurso. Então, muito cuidado quando for utilizar os pronomes na redação. Ele pode ser um aliado como recurso estilístico, mas ele pode também trazer prejuízos à sua redação se você não utilizar de forma correta. Então, aqui, o comando da questão já afirma que ele foi utilizado como uma função coesiva e como recurso estilístico. Então, vamos continuar. Era isto que naqueles devotos tempos se chamava correr a via sacra. Era isto, né? O pronome isto, ao retomar o parágrafo anterior e associado ao adjetivo devotos, sugere na fala do narrador um tom. Lembrem que ele foi utilizado como recurso estilístico. Se ele for utilizado como recurso estilístico, ele deve ter aí algum sentido. Ele quer passar algum sentido. E é justamente isso que a questão está pedindo. Foi com o sentido de quê? Com um tom, letra A, confessional, um tom convencional, um tom comovido, depreciativo ou vacilante. Observem, leiam a questão, destaquem as palavras principais. Ele diz, era isto que naqueles tempos se chamava via sacra? A via sacra era isto? E aí, conseguiram resolver a questão? Vamos ver a opção correta. Na verdade, existe um tom depreciativo, né? Ele resume toda a via sacra, tudo aquilo que ele relatou ao pronome isto. A isto, vocês chamam de via sacra? Então, observe que ele resume tudo ao pronome isto. No entanto, com um tom depreciativo, um tom mais negativo, tá certo? Vamos lá para mais uma questão. O fragmento seguinte integra o primeiro capítulo do livro Memórias de um Sargento de Milícias, intitulado Origem, Nascimento e Batizado. E aí a gente vai ler para poder responder a questão, né? Os mineirinhos de hoje não são mais do que a sombra caricata dos mineirinhos do tempo do rei. Esses eram gente que, temível e temida, respeitável e respeitada, formavam um dos extremos da formidável cadeia judiciária que envolvia todo o Rio de Janeiro, no tempo em que a demanda era entre nós um elemento de vida. O extremo oposto eram os desembargadores. Ora, os extremos se tocam, e estes tocando-se, fechavam o círculo dentro do qual se passavam os terríveis combates das citações. Provarás razões principais e finais, e todos esses trejeitos judiciais que se chamava o processo. Então, mais uma vez, um trecho da obra O Sargento de Milícias, né? Memórias de um Sargento de Milícias. Então, vamos lá para o comando da questão. Turma, sempre tentem identificar o comando que ele deu para vocês, tentem identificar aquele trecho, aquela frase, aquela oração lá no texto original, certo? Então, no contexto, o fragmento, ora, os extremos se tocam,
e estes, tocando-se, fechavam o círculo. Observem que ele pediu para a gente analisar o quê? O contexto. Não é para analisar de forma separada. Existe um contexto, e esse contexto ele é capaz de mudar o significado. Se eu não levasse em consideração o contexto, poderia classificar de uma outra forma, se eu pegasse de forma isolada. Mas aqui ele pede que analisemos o quê? O contexto. Então, de acordo com as relações sintático-semânticas, né, ele quer que você faça uma classificação sintática e também semântica, de sentido. Contém um sentido que equivale a: ora, os extremos se tocam e estes, tocando-se, fechavam o círculo. Quando vocês ouvem esse trecho, dá uma ideia de quê? Letra A, oposição. B, condicionalidade. C, conformidade. D, comparação. Ou E, finalidade. E aí? Como eu falei para vocês, se vocês fossem analisar de forma isolada, sem levar em conta o contexto, quando vocês olhassem, ora, já podia até pensar que era uma conjunção aí alternativa, né? Então, tem que levar em consideração o contexto. Como estamos levando em consideração o contexto, a opção correta, letra A, nos passa uma ideia de oposição, né? Uma ideia contrária. E para finalizar, turma, deixei aqui para vocês apenas alguns conectivos que vocês podem utilizar na redação de vocês. Conectivos que vocês podem utilizar na introdução, no desenvolvimento e também na conclusão. Faz um print aí e já guarda aí esses conectivos para você ir treinando na sua redação. Conectivos de introdução, visto, no contexto atual, no desenvolvimento, dessa forma, convém lembrar. Além disso, conforme, apesar de. Conclusão, em virtude, em vista, logo, portanto. Então, tenha sempre a preocupação de utilizar o conectivo correto de acordo com a mensagem que você quer transmitir. Então é isso, turma. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.